Oi, turminha, tudo bem? Hoje, na nossa atividade do livro Aprender Sempre Volume 2, na matéria de língua portuguesa, nós vamos continuar vendo sobre os jogos e as suas regras, tá bom? A nossa atividade vai começar lá na página 7, tá? Atividade 3, aqui embaixo do final da página, tá bom? Então, o que nós vamos fazer nessa atividade? O que nós vamos aprender? Aqui nessa aula, a gente vai ler regras de um jogo brasileiro que ensina histórias indígenas chamado Unicuim, os caminhos da jiboia, e compreender melhor como os verbos, a gente já sabe que verbos são ações, são usados nos textos instrucionais. Então, leia a reportagem do Jornal Joca sobre o novo jogo brasileiro. Então, tem aqui a reportagem na página 8, tá? Jogo brasileiro ensina história indígenas. No Dia do Índio, conheça o game Unicuim, os caminhos da jiboia. Para incentivar os brasileiros a conhecer as histórias da etnia indígena Caxinauá, ou, como eles próprios se denominam, Unicuim, Guilherme Menezes de Santos, litoral de São Paulo, criou o game Unicuim, os caminhos da jiboia. Muitas pessoas não conheciam a cultura indígena brasileira, então pensamos que o jogo poderia romper esse isolamento, explica. Guilherme tem 31 anos e é desenvolvedor de games desde criança. Aos 4, ele já produzia jogos de tabuleiro e aos 13 começou a desenvolver games eletrônicos. Assim, foi natural a ideia de criar o jogo sobre o assunto e começou a interessá-lo quando ele cursava o mestrado em Antropologia Social, ciência que estuda diversas sociedades na Universidade de São Paulo, a USP. Sou antropólogo e quando li sobre os Unicuim, comecei a formar uma imagem na minha cabeça de como seria o mundo deles, conta em entrevista ao Joca. Mas como não conhecia, não podia criar o jogo e o que não achava que era a realidade deles, e como que eu não achava que era a realidade deles, então passei mais de 4 meses nas aldeias para conhecer aquele universo. O projeto demorou 4 anos para ficar pronto. Além de mostrar essa cultura aos brasileiros que não são indígenas, o jogo é usado para disseminá-la entre as próprias crianças Unicuim. Falado em Hantxa Cuim, a língua desse povo, o game é estudado nas escolas indígenas. O jogo possui legendas em português, inglês, espanhol e Hantxa Cuim. Aí nós temos o game. Lançado no Brasil em 2016, o game fala sobre 2 irmãos gêmeos indígenas do povo que habita a região do Acre, no sul do Amazonas e no Peru. A história conta que eles nasceram da cobra jiboia Iubi e herdaram os seus poderes. Para se tornar pajé, título dado às pessoas encarregadas aos rituais e cerimônias religiosas em povos indígenas, a dupla tem que passar por vários desafios. Nessa jornada, os 2 vão adquirindo novas habilidades e conhecimentos que vêm de seus ancestrais, pessoas de seu povo que vieram antes deles, dos animais, das plantas e das forças sobrenaturais. Só assim poderão ser considerados curandeiro, mucaia e mestre dos desenhos Kenny. O jogo pode ser baixado gratuitamente no site dos desenvolvedores. Tá? Então aqui é a história do game Unicuim. Aqui na página 9, agora leia as regras do jogo Unicuim, os caminhos da jiboia e pinte os verbos no imperativo. Então, nós já sabemos que verbos são ações. E imperativo, quando a gente está dando uma ordem, como a gente fez aqui na nossa atividade da outra aula, né?
que tem aqui o modo imperativo, quando ele é usado, quando se deseja dar uma ordem ou fazer um pedido a alguém, né? Seja criativo. Temos o imperativo afirmativo e o negativo. O negativo a gente usa o não na frente. Então, temos aqui único in, os caminhos da jiboia. 1. Converse com o pajé para ouvir seus conselhos e seguir pelo melhor caminho. Vença os desafios dos animais perigosos. Supere os obstáculos das plantas espinhosas. Colete os totens para aumentar o seu poder. Adquira os conhecimentos e habilidades de seus ancestrais. Para passar de jovem caçador para curandeiro, encontre e enfrente a mulher jiboia. Para evoluir de pequena artesã para uma mestre dos desenhos, conquiste os desafios de cada fase. Então, aqui nessa atividade, vocês vão pintar os verbos no imperativo. Depois aqui que vocês pintarem os verbos, né? Então, como a gente já até fez uma outra atividade parecida, vocês vão pegar esses verbos e vocês vão anotar todos eles aqui embaixo, tá? A Pro vai dar só de um verbo aqui que a professora vai para mostrar a atividade para vocês. Então, no 1, converse com o pajé para ouvir os seus conselhos e seguir o melhor caminho. Então, converse. Então, eu estou dando uma ordem, estou fazendo um pedido. Converse. Então, o converse está no modo imperativo. Depois que vocês pintarem ou circularem, vocês vão escrever aqui. 1. Converse. O converse vem de qual verbo? Conversar. Vocês vão colocar o verbo no infinitivo. Então, converse vem do verbo conversar. E qual é a terminação dele? Ar, tá bom? Então, vocês vão fazer essas três coisas. Vão pintar os verbos no imperativo. Vocês vão anotar, né? Copiar o verbo aqui que vocês fizeram. Vão colocar o infinitivo desse verbo, né? A Pro colocou aqui converse, que é do verbo conversar, vem do verbo conversar. E vocês vão colocar a terminação dele aqui, tá bom? Isso vocês vão fazer com todos os outros verbos que vocês encontrarem nesta página dessa atividade. Certo, turma? Aguardo o restante dos verbos que vocês forem colocar, manda foto para a Pro, tá bom? E aí nós vamos encerrar a nossa atividade de hoje do Aprender Sempre. Um beijo!